Deus vai fazer muito além do que pedimos e pensamos. No livro de Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21 diz: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Todos nós, sem exceção, fazemos planos, lutamos e corremos atrás de coisas que desejamos. Queremos realizar sonhos, resolver nossos problemas, colocar projetos em prática. Mas nem sempre as coisas acontecem como esperamos, e isso traz tristeza e desânimo ao coração. Por fim, ficamos desesperados, clamando a Deus para que Ele olhe para nós e tenha um pouco de misericórdia. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Até o rei Davi passou por momentos em que sua alma foi tomada pelo desespero e pelo desânimo, em que as coisas não aconteciam conforme ele havia planejado e nada parecia mais fazer sentido em sua vida. Veja como ele orou no Salmo 5, versículos de 1 a 4. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Meu irmão e minha irmã, se você tem passado momentos em que sente que nada de bom acontece na sua vida, esta mensagem é para você. Vamos falar sobre o Deus que faz muito além do que pedimos e pensamos e que supera todas as nossas expectativas. Ficaríamos muito felizes se tudo saísse exatamente como planejamos. Porém, isso nem sempre acontece, porque aquilo que nós julgamos ser o melhor para nós não é o que Deus acha ser o melhor. E isso acontece porque o Senhor sempre tem algo maior para as nossas vidas. Enquanto o nosso coração deseja apenas aquilo que é suficiente para a nossa sobrevivência, Ele quer nos oferecer o sobrenatural. Enquanto sonhamos apenas com o que é possível, Deus quer fazer o impossível. Quer superar todas as expectativas humanas. Se você acreditar verdadeiramente na passagem que falei no início da mensagem, Deus vai superar todas as suas expectativas. Ele não vai fazer apenas o que você está pedindo. Ele fará muito mais. Jesus vai abrir as portas que você nunca imaginou que se abririam. Ele vai te levar mais longe do que você possa imaginar. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e dizer: eu nunca sonhei em viver uma vida tão maravilhosa. Mas, para Deus te surpreender, você precisa acreditar. Você precisa usar a sua fé. Deus vai te surpreender, não porque você mereça, mas porque Ele é bom e misericordioso. E foi exatamente isso que aconteceu com um homem aleijado, que passou a vida toda pedindo esmolas na porta do templo na época dos apóstolos. A Bíblia conta no capítulo 3 do livro de Atos que esse homem era levado à porta do templo todos os dias pela sua família para pedir dinheiro. Ele nunca havia feito outra coisa a não ser contar com a ajuda das pessoas que lhes davam algumas moedas. Mas, um certo dia, Pedro e João foram ao templo para orar, quando foram parados pelo aleijado, pedindo esmolas. Os discípulos de Jesus então deram atenção àquele homem e pediram para que ele olhasse para eles. O mendigo olhou,
achando que receberia algumas moedas daqueles dois. Porém, para sua surpresa, ele recebeu algo muito maior. Vamos ver o que está escrito em Atos, capítulo 3, versículos de 6 a 8. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Perceba que aquele homem estava esperando por algo comum. Estava contente porque pensava que receberia o mesmo que havia recebido durante a vida toda. O quê? O suficiente para sobreviver mais um dia. Mas Deus surgiu na vida daquele aleijado através de Pedro e João e superou as suas expectativas, dando a ele algo que mudou a sua vida para sempre: a possibilidade de andar. E Deus pode fazer o mesmo por você. Pode ser que até hoje nada tenha saído do jeito que você planejou. Pode ser que nenhum dos seus sonhos tenha se realizado. Ou então que você esteja vivendo uma situação muito diferente do que você gostaria. Mas a boa notícia é que nada disso importa para Deus. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, e com apenas um olhar pode transformar a sua vida para sempre e te levar a lugares que você jamais imaginou. Assim como Pedro disse ao homem aleijado, o Senhor te diz neste dia: levante e ande. Eu creio que o Senhor está liberando a sua cura, oportunidades e restauração em sua vida. Deus está trabalhando em seu favor e vai começar a superar suas expectativas. Uma das coisas que mais me chama a atenção nessa passagem do aleijado, que foi curado, é que Deus agiu na vida daquele homem, mesmo quando ele não tinha mais esperanças de sair daquela situação. E o mesmo acontece comigo e com você. Muitas vezes o desânimo toma conta do nosso coração e nós deixamos de acreditar como já acreditamos um dia. Porém, meus irmãos e irmãs, a Bíblia diz que mesmo que a nossa fé seja como um grão de mostarda, as montanhas se moverão diante dos nossos olhos. Isto quer dizer que se você conseguir olhar para Deus como o aleijado olhou para Pedro e João e ter a fé de que algo de bom vindo do Senhor pode acontecer, Ele estenderá a mão a seu favor e vai fazer o extraordinário. E se continuarmos a leitura de Atos, capítulo 3, veremos que quando as pessoas no templo viram aquele aleijado andando, correndo e louvando a Deus, elas ficaram perplexas e muito admiradas com aquilo que tinha acabado de acontecer na vida daquele homem. E o mesmo vai acontecer quando as pessoas verem o quanto o Senhor foi bom com você e fez aquilo que todos achavam impossível. A minha vida é um grande exemplo que Deus supera todas as expectativas. No meu deserto, sem esposa, sem um tostão no bolso, desempregado e com uma filha prestes a se matar, pelos olhos humanos, a minha vida havia acabado. Não tinha como levantar. Mas, no fundo da minha alma, uma voz dizia: levanta e anda. Por mais impossibilidades, decidi andar, mesmo sem saber para onde estava indo. Deus tem me honrado poderosamente e tenho vivido muito além das minhas expectativas. Tive momentos de tristeza, de desânimo, de vontade de desistir, mas de fé em fé, um dia de cada vez, de passo em passo, fui caminhando. E hoje me vejo como aquele aleijado, de digno de pena,
desprezo e humilhação a honra e exaltação. Muito, mas muito mais do que poderia imaginar um dia. Não pensei que pudesse existir tamanha felicidade que um ser humano poderia viver. Assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Eu orei e pedi para que Deus me mostrasse o caminho que eu deveria seguir. Até que um dia Ele mostrou-me para compartilhar o meu testemunho nas redes sociais. E foi isso que eu fiz, mas confesso que não esperava muita coisa. Na verdade, lembro-me quando orei e falei com Deus assim: Senhor, se eu mudar apenas uma vida, uma apenas, já estarei muito feliz. Mas foi aí que Deus me surpreendeu e fez o extraordinário. Ele foi me direcionando e hoje, 2 anos depois, tenho milhares de seguidores em minhas redes sociais, milhares de testemunhos, muito, mas muito além do que eu poderia sonhar um dia. Hoje Deus usa a minha vida para oferecer ânimo e esperança a pessoas de vários lugares. Mas sei que eu não sou merecedor de nada disso e eu não sou melhor do que ninguém. Eu apenas me coloquei à disposição do Senhor e Ele fez todo o resto. Por isso, acredite, meu irmão, minha irmã, Deus já tem tudo planejado. Ele sabe o que você precisa, está guiando os seus passos e no momento certo as coisas vão começar a acontecer. No livro de 1 Samuel, a Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana. Ela era casada há muitos anos, mas não podia ter filhos. E se isso não bastasse, o seu marido Eucana tinha uma outra esposa que tinha vários filhos. E ela vivia zombando de Ana. Eucana até tentava confortar a esposa, mas não adiantava. Veja o que ele disse em 1 Samuel 1:8. Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Mas nada disso ajudava, e ela continuava angustiada. Até que certo dia, Ana foi ao templo orar e o Senhor ouviu seu clamor. Ana engravidou e deu à luz a um dos maiores profetas de Deus que já passaram por esta terra, o profeta Samuel. Se a história de Ana tivesse terminado aqui, já seria um grande milagre, pois ela era estéril. Mas Deus foi além, superou as expectativas de Ana e deu ela mais 5 filhos. Veja o que está escrito em 1 Samuel 2:21. O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Ana pediu 1 filho, mas Deus fez muito mais do que ela esperava e lhe deu 6. E você sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia de toda a humilhação que aquela mulher havia passado. Ter que esperar enquanto a outra esposa de Eucana estava tendo filhos, sendo zombada e ridicularizada por todos aqueles anos. Mas Deus a honrou. E da mesma forma, meu irmão e minha irmã, o Senhor está vendo toda a sua dor, todas as suas lágrimas, todas as injustiças que está sofrendo, toda a maldade que as pessoas têm feito contra você. Por isso não desanime, porque Deus é um Deus fiel, que não somente vai realizar aquilo que você tanto espera, de acordo com a vontade dele, como fará infinitamente mais e te surpreenderá. Veja o que ele te diz hoje. Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Êxodo 33:19. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento
meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus? Pai querido, o Senhor vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Assim, Senhor, como fez na minha vida, tenho certeza que fará na vida dos meus irmãos e irmãs. Que hoje, Pai, eles despertem. Para que os seus sonhos aconteçam, demanda-se fé, demanda-se coragem, demanda-se renúncias. Assim como aquele paralítico que levantou e andou, que eles andem e caminhem de fé em fé, passo a passo, um dia de cada vez. Que o desânimo caia por terra e que a sua palavra se cumpra na vida de cada um. Assim como foi na minha vida, Pai, que seja na vida deles. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa mensagem vai impactar você. O que é mais importante? Unção ou presença? Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23 diz: Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. A sabedoria é a manifestação do Espírito Santo. A sabedoria sempre cumpre a função do Espírito Santo, ou seja, aconselhar, revelar, dar prudência, acalmar nos momentos difíceis. O nosso maior problema nos dias atuais é que nós não temos vida. Você pode me perguntar então, como estamos fazendo tantas coisas? Como alguns milagres acontecem? Eu vou retratar isso através da história de dois homens famosos na Bíblia, Saul e Davi. Saul foi ungido como o primeiro rei sobre Israel. O óleo caiu sobre a sua cabeça e ele foi levantado rei sobre a nação de Israel. No segundo ano do reinado do rei Saul, ele cometeu um grave erro. Saul fez algo fora do tempo. Ele se viu pressionado pelos filisteus que estavam avançando sobre a nação de Israel. Israel encontrava-se em perigo e Samuel, o profeta da época, ainda não havia chegado. Com isso, Saul precipitadamente cometeu um erro. Ele ordenou que trouxessem animais e sacrificou-os ao Senhor, ato que apenas Samuel, como profeta, poderia ter realizado. No momento do sacrifício, Samuel chegou e, surpreso, perguntou: "O que você fez?" Saul respondeu: "Os filisteus estavam avançando, o povo de Israel estava fugindo e você não estava aqui no tempo que havia sido combinado. Então eu tive que fazer o sacrifício." Samuel respondeu: "Hoje Deus te confirmaria como rei sobre toda Israel, mas devido ao seu ato, ele toma de ti o trono." E de uma forma muito estranha, a Bíblia diz que Saul reinou por mais 38 anos sobre Israel. Aí vem a pergunta: se Deus tomou o trono de Saul, por que ele governou por mais 38 anos? Responda você: porque Deus só toma aquilo que lhe dá. Saul continuou no trono porque quem havia dado aquele trono físico para ele foram as 12 tribos de Israel. Deus, de fato, já havia levantado outro rei. Os 12 chefes das tribos de Israel reuniram-se com Samuel e pediram que lhes desse um rei, pois todas as outras nações tinham um monarca. A nação que foi colocada para ser modelo do céu aqui na terra queria copiar uma nação comum. E isto acontece com muitos de nós. Deus coloca-nos para sermos modelo para os outros, mas infelizmente, por muitas vezes, copiamos os comuns. Para que você entenda profundamente esta mensagem, preciso esclarecer algo muito importante.
temos um inimigo de nossa alma, o diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas antes de matar e destruir, ele precisa roubar, pois é no roubo que ele nos enfraquece. Um exemplo mais claro: Roma, quando tomava uma cidade, eles primeiramente roubavam vagarosamente aquela cidade. Primeiro eles roubavam a água, a comida e com isso enfraqueciam aquele lugar. Quando aquela cidade já se encontrava fraca, eles invadiam para matar e destruir. Se o diabo não roubar primeiro, você não ficará debilitado o suficiente para ele entrar e destruir. Você pode estar perguntando: mas como que ele nos rouba? A cada princípio que você quebra, a cada situação que você se entrega, cada descontrole emocional, ele vai te enfraquecendo, para que no momento oportuno ele possa te derrubar. Entenda isso: o povo queria um rei, porque todos tinham um rei. Com isso, Deus falou para Samuel: tudo bem, Samuel, não discuta, dê um rei para eles. Quando Deus tomou o trono de Saul, ele não tomou o trono físico, pois o trono físico foram as 12 tribos que deram, como já foi falado. Deus tomou o manto de autoridade, a conexão que Saul tinha com ele. A partir daí, Deus nunca mais falou com Saul, a ponto de ele começar a consultar necromantes para iludir o povo que Deus estava falando com ele. Por algum tempo, Saul tentava escutar Deus através de profetas, até que Deus os repreende, pois ele não queria mais se comunicar com Saul. Olha, gente, que terrível isso! Ser rejeitado pelo seu pai e pela sua mãe, por um amigo, já deve ser algo terrível. Agora imagina ser rejeitado por Deus. Saul, por mais que tivesse autoridade, havia perdido a conexão com Deus, havia perdido a própria vida. Nos dias de hoje existem muitos Sauls, pessoas que são líderes, estão no altar, mas perderam a conexão com Deus. Isto é muito sério. São líderes que já morreram, porém estão tentando mostrar que têm vida. Não se surpreenda com pessoas no altar, pessoas no trono, porque Saul ficou 38 anos no trono, sem Deus estar com ele. Consegue compreender? Preste atenção nessas passagens. Êxodo 33, versículos de 1 a 4 diz: Depois ordenou o Senhor a Moisés: Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi como juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vá para a terra onde manam leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Aí vamos para a passagem de Êxodo 33, versículos de 11 a 15. Presta atenção. O Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Que passagens poderosas! Moisés sabia que a presença era mais importante que a unção.
A presença era mais importante que a unção. A unção estava na cabeça de Saul, mas a presença estava com Davi. Você consegue entender? Saul nunca cometeu os pecados que Davi havia cometido. Saul nunca matou inocentes, não cometeu adultério, não matou crianças. Saul nunca fez isso. O que Saul fez apenas foi sacrificar antes do tempo e depois dar uma desculpa do porquê havia feito aquilo, ao invés de arrepender-se. O seu problema nunca foi o pecado que você cometeu, nem o passado que você teve. O seu verdadeiro problema é o que você fez depois do pecado, o que você fez depois do problema. Quando Deus perguntar a você alguma coisa, jamais dê alguma desculpa como Saul fez, pois Deus detesta desculpas. O Senhor pode levantá-lo de um fracasso, mas nunca de uma desculpa. Que isso fique gravado no fundo da sua alma. De tudo que você tem que dar para Deus, nunca dê uma desculpa. Não existiu um homem na Bíblia que deu uma desculpa para Deus e ficou de pé. O problema não foi os seus pecados, mas sim o que você fez quando Deus falou contigo. Te pergunto, você deu uma desculpa ou você se arrependeu? Por muitas vezes damos desculpas porque a unção não se retira de nós. O que sai é a presença. A vida você não tem com unção, a vida você tem com a presença. Que isso fique claro, meu irmão, minha irmã. Você pode estar perguntando, qual a diferença entre a unção e a presença? A unção, ela capacita você para fazer. A presença é vida para o ser humano. A presença de Deus tem que ser inegociável. Quando você sofre uma tentação, a unção continua, você caindo ou não, mas a presença vai embora e a vida vai sendo roubada aos poucos. Lembra-se, o diabo veio para roubar, matar e destruir, e ele começa a roubar aos poucos, tirando a presença pouco a pouco. Um dos grandes problemas da nossa geração é que temos capacitação para fazer as coisas, mas a vida não está mais conosco. Estamos morrendo aos poucos. O governo está se desintegrando, a família está desestruturada, a vida está acabando. Os enfermos não estão mais sendo curados, os mortos não estão ressuscitando. E tudo isso porque a presença foi embora. Para recuperarmos a presença de Deus novamente, teremos que mudar tudo, abrir mão de diversas coisas. A vida se encontra na presença de Deus. A vida não está na unção que você carrega, na capacidade que você tem para fazer as coisas. A unção ensina você como fazer e capacita para fazer. Saul sabia como fazer. A Bíblia relata que ele era o homem mais bonito de Israel, um grande general de exército. Só tinha um problema. Ele já não tinha mais vida. Ele procurava profetas, necromantes. Enfim, ele tinha que dar um jeito de fingir que a vida estava com ele, mas verdadeiramente a vida havia ido embora. A presença havia ido embora. Ao contrário de Davi, que estava todo errado, cheio de problemas, mas Deus nunca saiu da presença de Davi e Davi da presença de Deus. Deus nunca saiu do quarto de Davi, pois quando Davi clamava, Deus logo se manifestava. Mas por quê? Porque não era pelo erro, não era pelo pecado, era pelo coração. O povo de Israel tinha coração duro. Davi era pecador, mas tinha um coração, e com isso Deus queria ficar com ele. Não tem a ver com a sua capacidade, mas sim o quanto você quer a presença de Deus. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo não estiverem comigo, nada do que eu faço será relevante, pois não terá vida.
Avivamento não é você ficar arrepiado. Avivamento é voltar a viver em todos os sentidos. O problema nunca foi o pecado. O problema é quando e como você responde quando Deus fala. Chegou a hora de amadurecermos na fé. Deus não está preocupado com suas conquistas materiais. Deus não está preocupado se você tem vida ou não. Ele não trabalha com certo e errado. Ele trabalha com verdade e mentira, vida ou morte. O ser humano tem uma necessidade de saber o que é certo ou errado, pois quando ele quer errar, ele busca uma aprovação. O problema não é ser certo ou errado. O problema é se você vai ter vida ou morte, se é verdade ou é engano. Deus nunca vai te julgar pelo certo ou errado, pois o certo e errado têm os seus pontos de vista. O certo e o errado é um ângulo muito amplo. Já a verdade e a mentira não. Elas são estreitas, como a vida e morte. E Deus te chama para a vida e a abundância. Os resultados que a unção provoca não te garantem vida, mas a vida te garante os resultados, porque quando você tem vida, tem presença, você tem vida em grandiosidade, pois quem tem vida tem tudo, quem tem a presença de Deus tem tudo, tem sabedoria e chega com mais facilidade aos resultados. Quanto tempo dura a vida de uma bateria de celular? 5, 6, 7 horas, não é isso? Quando começa a acabar a vida de um celular, o que se deve fazer? É simples. Conectar na fonte e ele carrega 100% novamente. Quando está conectado na fonte. Nada funciona quando não estamos ligados na fonte, que é a presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, presença é muito mais importante que unção. A única coisa que faz Deus sair do seu trono de glória para se mover ao seu favor é um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que um coração quebrantado ele não pode resistir. Quem tem a presença de Deus muda qualquer ambiente. A presença de Deus em nossas vidas pode mudar todas as situações, por pior que pareçam. Aonde tiver morte, a vida vai sobrepor a morte. Aonde tiver falência, quando você entrar, a prosperidade vai sobrepor a falência. Aonde tiver demônio, o Espírito de Deus vai sobrepor. Pois se tem algo que o inferno respeita e muito, é a presença de Deus. Quando você está com a presença de Deus, tudo que é perfeito vai ficar. E tudo que é impedimento vai embora. Ore comigo assim. Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, peço a Ti que através desta mensagem, corações sejam quebrantados. Aprendemos hoje com Saul e Davi sobre unção e presença. A sua presença é vida, Senhor, e é ela que buscamos. Sem sua presença não somos nada. Por mais unção que podemos ter, a sua presença é primordial. Quebrantamos nosso coração em sua presença e pedimos perdão humildemente por todos os pecados ainda não confessados, por atos, palavras ou omissões. Queremos sua presença, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você tem filhos? 9 conselhos importantes para eliminar a rivalidade entre irmãos. No livro de Juízes, capítulo 9, versículo 5 diz: ali, em cima de uma só pedra, ele matou os seus 70 irmãos. Que desfecho trágico teve esta história. Abimeleque queria ser rei e, para eliminar a concorrência, matou seus 70 irmãos. Somente um deles conseguiu escapar. A rivalidade entre irmãos
pode até ser considerada normal e inevitável, mas quando provoca brigas constantes, competição séria e descontrolada e até atitudes extremas, o problema é mais sério. Podemos enumerar 8 causas para a rivalidade entre irmãos. Primeiro, quando os pais favorecem um dos filhos. Vamos tomar como exemplo a história de José e seus irmãos em Gênesis 37, de 12 a 36, onde fica evidente a preferência de Jacó por José com relação aos outros filhos. Isso causou inveja, ciúme e, tragicamente, fez com que os irmãos de José o vendessem como escravo. Segunda causa, ciúmes. Quando um dos filhos se sobressai em alguma área da sua vida, o outro pode sentir insegurança e ciúmes. Isso pode causar inúmeros desentendimentos. Terceira causa, transferência. Um dos filhos pode estar com problemas de relacionamento com os próprios pais, amigos, namorado ou namorada e transfere todo o seu descontentamento contra um irmão. Quarta causa, comparações. Os adolescentes e jovens são muito sensíveis e comparações quanto à sua aparência física, ao seu desempenho escolar e às suas habilidades esportivas. Uma comparação desfavorável nessas áreas podem marcar o jovem por muito tempo. A quinta causa, identidade. Os adolescentes e jovens estão buscando e construindo a sua identidade própria. Por isso, ainda confusos, podem se sentir inferiorizados diante de um irmão que demonstra maior segurança a respeito de si mesmo. Sexta causa, estresse. Brigas entre os pais, crise financeira, problemas de alcoolismo, violência doméstica, entre outros, podem alcançar estresse nos filhos, fazendo com que briguem até sem motivo aparente. Sétima causa, ambiente doméstico. Filhos adolescentes e jovens disputam espaço no uso do computador, da TV, buscando individualidade, o que nem sempre é possível. E oitava causa, carência. Os filhos precisam do amor dos pais. Se esse amor não é demonstrado suficientemente, eles farão tudo para chamar a atenção. E o que fazer perante tudo isso? Eis os 9 conselhos para os pais. Primeiro, trate todos os seus filhos de modo justo, respeitando a singularidade de cada um. Segundo, não compare seus filhos na presença deles. Terceiro, não demonstre preferência por um filho. Ame a todos igualmente. Quarto, não mime um dos seus filhos. Não arrume desculpas como ele é o mais novo, está doente, entre outros. Quinto, distribua elogios igualmente. Sexto, gaste tempo e dinheiro na mesma medida com todos. Sétima dica, não menospreze nenhum de seus filhos. Oitava dica, reconheça e ressalte a singularidade de cada um. 9 e última dica, separe tempo para conhecer melhor cada um individualmente. Se esse problema tem ocorrido em sua família, procure conhecer as causas desse comportamento entre irmãos. Por fim, confie na graça e no poder de Deus. Ele perdoa e restaura os relacionamentos. Ore pelos seus filhos e peça ajuda ao Senhor, que é um Pai amoroso. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, a palavra de hoje é direcionada a todos os pais e mães. Muitos estão passando por problemas graves de relacionamento entre seus filhos.
Que eles criem a consciência sobre o tratamento igual dos seus filhos, nunca comparando-os, nem demonstrando qualquer preferência, distribuindo elogios igualmente, não menosprezando nenhum deles, respeitando a individualidade de cada um, separando o tempo para conhecê-los individualmente. Que eles confiem na sua graça e poder, Pai. Que os relacionamentos das famílias sejam restaurados para a sua honra e glória. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Torne o seu fardo mais leve. No livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30 diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus lhe dará o poder e a força de que você precisa para servi-lo. Esta passagem nos ensina que Jesus não é nenhum chefe durão. Nesta passagem, Jesus está dizendo que ele é bom e que seus princípios são bons e não incômodos ou difíceis. Regras e regulamentos religiosos podem ser árduos e opressores, e você pode ficar facilmente sobrecarregado se não souber como fazer tudo o que acha que esperam de você. Mas Jesus está dizendo aqui: eu não sou assim, meus caminhos não são assim. Eles não são penosos, difíceis, árduos e opressores, e sim suaves e leves. Deus não apenas nos diz o que fazer, como também nos dá a força e a sabedoria para fazê-lo. Se Deus não me desse a capacidade de escrever mensagens com o fim de ajudar as pessoas, me direcionando dia a dia, seria incapaz de realizar isso sozinho, com minhas próprias forças. Quando confiamos inteiramente no que Deus nos conduz a fazer, o fardo se torna leve e prazeroso. Sinto-me confortável e muito feliz em fazer o que Deus me propôs. Eu não seria provido de qualquer capacitação para realizar este trabalho se tentasse servir a Deus a partir de meras regras e regulamentos. Mas eu o sirvo porque o amo profundamente. Portanto, sinto alegria no que faço. Jesus nos conduz a um lugar que é confortável e agradável. Creio que servir a Deus é fácil quando compreendemos a ouvir a sua voz e simplesmente o obedecermos, em vez de nos esforçarmos para fazer coisas que Ele nunca nos pediu que fizéssemos. Separe um tempo para buscar a Deus e saber se as suas obras são as obras dele. É o Senhor quem está conduzindo você no que você faz? Se descobrir que está envolvido em obras da carne e que Deus não lhe deu graça para realizá-las, não tenha medo de abrir mão delas e de buscá-lo para saber qual a vontade divina para a sua vida. Lembre-se, nem sempre será fácil, mas haverá conforto, graça e prazer associados ao exercício da obra de Deus. Jesus quer tornar leve o fardo que você tem carregado por si mesmo e lhe dar descanso. Ore comigo assim: Senhor querido, nos colocamos na sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, a palavra de hoje toca-nos profundamente. Muitas pessoas carregam fardos pesados em suas vidas, mas na sua palavra, seu Filho Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Escolhemos ouvir a sua voz e obedecê-lo. Chega, Pai, de ficarmos nos esforçando para fazer coisas que nunca foram da sua vontade. Estamos cansados do esforço que fazemos para encontrar um caminho de acordo com os nossos desejos. Trocamos de fardo com Jesus e caminharemos dentro dos seus propósitos.
Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Creia grande. No livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Na esfera natural, muitas coisas são impossíveis, mas na esfera sobrenatural de Deus, nada é impossível. Deus quer que creiamos em coisas grandes, que façamos grandes planos e que esperemos que Ele faça coisas tão grandes que fiquemos com a boca aberta de assombro. Em Tiago 4,2 nos diz que não temos por que não pedimos. Podemos ser ousados no pedir. E em Efésios 3,20 nos desafia a pedir coisas grandes. Quando nossos desejos parecem avassaladoramente grandes e não vemos meio de realizá-los, devemos nos lembrar de que, embora não saibamos o caminho, conhecemos aquele que faz o caminho. Deus tem um meio para fazermos tudo o que Ele coloca em nosso coração. Ele não coloca sonhos e visões em nós para nos frustrar. Precisamos manter a nossa confiança em Deus em todo o tempo, até o fim, e não apenas por um instante, e depois desistir quando parece que a montanha é alta demais. É impressionante o que as pessoas podem fazer, até mesmo aquelas que não parecem ser capazes de fazer nada. Deus não costuma chamar pessoas que são capazes. Se Ele fizesse isso, não receberia a glória. Ele frequentemente escolhe aqueles que, na esfera natural, sentem que não têm nenhuma capacidade, mas que estão prontos para se levantar interiormente e dar passos de ousadia e fé quando recebem uma direção de Deus. Geralmente queremos esperar até sentirmos que estamos prontos antes de agir. Mas, se nos sentimos prontos, tendemos a depender de nós mesmos, em vez de dependermos de Deus. Conheça os seus pontos fracos e conheça Deus. Conheça a sua força e fidelidade. Lembre-se que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você jamais poderia pedir ou pensar. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, cremos na Sua palavra quando diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Essa é uma promessa incrível, Pai. Infelizmente, muitos que oram comigo agora não creem o suficiente para recebê-la. Que essa mensagem seja um despertar na vida de cada uma delas. Seus sonhos são gigantes, suas promessas são incontáveis. Porém, para liberá-las, demanda-se fé, Senhor. Aumente a nossa fé, Pai. Desejamos viver os grandes sonhos que tem para cada um de nós. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.